Hoje o assunto é sobre tráfego pago. Esse vídeo é um dos mais completos que você vai ver aqui no YouTube. Por quê? O que a gente vai abordar? A gente vai tirar você do zero, colocar você na sua primeira campanha. Só que a gente vai percorrer um caminho completaço mesmo sobre o assunto. O que a gente vai abordar? Primeiro, você vai entender o que é tráfego pago, é a diferença entre o orgânico. Você vai saber quais as plataformas você pode investir, a diferença entre elas. Qual será a plataforma que você deve começar? Uma dúvida muito comum. Quanto que eu devo investir para ter os meus primeiros resultados? Para quem quer ficar bom tráfego pago, eu também vou dar algumas dicas, te mostrar como ficar bom nesse assunto. E por último, ainda vou te mostrar na prática como subir uma campanha no Meta. Olha, o conteúdo de hoje realmente está massa demais. Então já deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. E o YouTube entender também que o nosso conteúdo é relevante, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alex Lopes, trabalho com tráfego há mais de 5 anos. Vai estar aparecendo aqui embaixo o meu Instagram. Se você quiser me seguir lá, a gente troca ideia sobre o assunto. Vamos começar o vídeo explicando o que é tráfego pago. Vamos imaginar o seguinte, cara. Você tem o seu produto aqui, você tem caneta para vender. Se você não mostrar isso aqui para ninguém, você vai vender? Evidentemente que não. Então o que você faz? Você faz a divulgação do seu produto, da sua empresa, da sua marca. Como que você pode fazer isso? De diversas formas. Você pode distribuir panfletos, você pode abordar as pessoas na rua e apresentar o seu produto, você pode abrir uma loja e expor em um local movimentado. Tudo isso que você faz, todas as ações que você faz de divulgação é tráfego. Você está gerando tráfego para tua caneta, para tua marca, para tua empresa, para tua loja. Tráfego pago nada mais é do que você pagar para que aquela plataforma divulgue teu produto, a tua empresa, a tua marca. Então você pode pagar para a televisão para que eles divulguem a tua marca. Só que isso daí é caro. E hoje o tráfego pago, do jeito que é feito, é muito democrático. Uma empresa pequena, ela pode investir dinheiro, ela pode fazer muito dinheiro, ela pode aparecer para muita gente, ela pode concorrer com empresas grandes. Você pode investir um valor relativamente baixo e começar a aparecer para milhares de pessoas. E onde que você investe esse dinheiro? Você pode investir esse dinheiro aonde as pessoas estão. E onde que elas estão hoje? Nas redes sociais. Então você pode investir em várias plataformas. Você injeta dinheiro e você distribui teu produto, a tua marca. Qual que é a diferença da forma orgânica e da forma paga? A principal diferença é a segmentação, a qualidade da sua segmentação. Porque no orgânico ali, ou distribuindo conteúdo, né? Gravando conteúdo, distribuindo nas redes sociais, ou de forma física mesmo, abrindo tua loja, colocando em lugar movimentado, você não tem controle sobre a qualidade do público que está vindo, ou se aquele público tem algum interesse no teu produto ou não. No pago, você tem esse controle. Você está pagando a plataforma e você pode selecionar para quem vai aparecer. Então, por exemplo, você vende canetas. Se você está fazendo uma divulgação, seja criando conteúdo e dependendo do algoritmo, isso daí é muito difícil, principalmente nos dias de hoje. A gente sabe que as plataformas estão entregando cada vez menos. E isso força com que a gente invista dinheiro. Isso é natural. A questão é, você consegue divulgar, por exemplo, para alunos, né? Pessoas que estudam ou no colégio ou na faculdade. Esse público faz muito mais sentido do que um público que está passando à frente da sua loja, mas é um público que está indo trabalhar, por exemplo. Esse cara talvez não precise de uma caneta, mas o estudante, certamente, a probabilidade dele comprar é maior, né? Então você consegue fazer esse tipo de segmentação por localização, gênero, interesse, comportamento. As ferramentas possibilitam várias opções de segmentação. Isso ajuda muito você a investir de forma assertiva. Então você investe seu dinheiro para divulgar seu produto para as pessoas que estão pesquisando ou que têm interesse em algum nível no seu produto. Essa que é a grande diferença entre o orgânico e o pago. O orgânico você depende talvez do algoritmo, de outros fatores. No pago não. Você escolhe, você paga e você aparece para as pessoas. Beleza. Então quais as plataformas que eu posso pagar para aparecer? Existem várias. Por exemplo, Google, Meta, TikTok, Taboola e várias outras, onde tem pessoas utilizando, né, consumindo aquela rede social ou aquele conteúdo, você tem a possibilidade de pagar para aparecer para elas. Mas evidentemente que cada plataforma contém um perfil de público, talvez um público mais qualificado, menos qualificado. Talvez seu público não esteja no TikTok, mas ele pode estar no Instagram, ele pode estar no Google, ele pode estar no YouTube. Qual que é a diferença brusca assim entre eles?
Por exemplo, no Google, você vai ter mais intenção. Marca essa palavra. Google, você tem intenção. Ou seja, a pessoa está procurando ativamente sobre o seu produto. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no Google e pesquisar um produto específico. E quando eu pesquiso esse produto específico, observe aqui, ó, patrocinado. Isso daqui são pessoas que estão pagando para aparecer aqui. Esse é um posicionamento de shopping, mas existem vários posicionamentos dentro da plataforma do Google. Você pode trabalhar shopping ou você pode trabalhar rede de pesquisa. Aqui não apareceu nenhuma rede de pesquisa patrocinada. Apareceu a maioria shopping, porque eu pesquisei um produto físico mesmo. O produto físico costuma ter um e-commerce e esses e-commerce trabalham mais com shopping. Mas eu posso pesquisar outra coisa. Por exemplo, curso de inglês. No curso de inglês, você vai ver que tem outro posicionamento que também o pessoal está pagando para aparecer. Patrocinado aqui. E a rede de pesquisa é, eu pesquiso algo e me aparece aqui. Então, é inglês de básico ao avançado, 40 minutos de aula todos os dias. Então, eu posso clicar nesse anúncio e eu vou ser direcionado para um lugar que a gente chama de zona de conversão. E aqui você tem, ou eu posso cadastrar, ou tem outros botões de ação, né, que eu posso tomar. O YouTube não é diferente. O YouTube também é uma rede de pesquisa. A pessoa pesquisa por algo, mas normalmente ela está pesquisando mais por conteúdo ali. Então, existem estratégias que definem ali as plataformas. Já nas redes sociais, você não tem tanta intenção. Anota, as redes sociais você trabalha com atenção. Ou seja, você precisa chamar a atenção da pessoa primeiro para depois conduzir ela, eventualmente, para sair daquela zona de entretenimento, né, de consumo de conteúdo e levar ela para um outro lugar. Isso a gente chama de funil de vendas. Funil de vendas nada mais é do que você tirar a pessoa onde ela está e levar ela para uma zona de conversão, para o seu funil. E dentro do funil, ela vai passar por um processo até chegar o momento de compra dela. Então talvez você pergunte, qual que é a melhor plataforma para começar? Aí vem a pergunta, qual que é o seu público? Aonde está o seu público? Porque não adianta eu falar, ó, comece com o Meta Ads ou comece com o Google, se eu não sei aonde está o seu público-alvo. Por exemplo, no Google, você tem ferramentas para pesquisar palavras-chave. Então você pode ver se seu produto está sendo pesquisado. Você consegue ver o potencial disso. E se tiver grande potencial, você sabe, pô, eu posso investir em Google, por exemplo. Bom, agora a gente vai falar sobre quanto que eu devo investir. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite. Clica aqui no botão vermelho de se inscrever, né? Isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Tá fazendo algum sentido para você, beleza? E a grande pergunta que eu recebo muito mesmo é: Alex, quanto que eu devo investir para ter resultado? Essa pergunta é muito frequente e talvez seja a tua dúvida também. E cara, não tem uma resposta fácil para isso. Por quê? A primeira coisa que eu sempre considero quando eu vejo essa pergunta é, tá, ok, quantos produtos você tem para vender? Por que que eu pergunto isso? Existem estratégias diferentes. Então, só para introduzir, se você tem um único produto, você precisa vender, você vai fazer um cálculo diferente e uma estratégia diferente. E aí você vai ter uma média do que você deve investir para ter os resultados. Se você tem mais do que um produto, você deve seguir ou pode seguir outras estratégias. E não necessariamente elas se comparam, na verdade elas são bem diferentes. Então, por exemplo, você tem um único produto, você é afiliado, por exemplo, e você quer divulgar um único produto, você não tem uma esteira. O que é uma esteira? É quando você tem vários produtos, você vende vários produtos para o mesmo cliente, que é a segunda parte aqui de quanto eu devo investir. Vamos focar em quando você tem um único produto. Quando você tem um único produto, o que acontece? Aqui está o seu produto, né? Quando você tem o seu único produto, a pergunta que eu faço é, tá, qual que é o valor desse produto aqui? Vamos supor que esse produto seja de 1,97. A gente costuma ver esse valor no digital. Se o produto tem esse valor e você é afiliado, você não ganha o 97, certo? Você tem um percentual de comissão. Vamos supor que a sua comissão seja de R$ 100. Ou seja, cada venda você tem R$ 100. Desses R$ 100, você tem alguns custos. Então, faz tempo que eu não vendo como afiliado. Eu sei que como produtor existe esse desconto na plataforma. Se tiver o desconto da plataforma, então tem o desconto da plataforma aqui, que é um custo. Você tem o custo do próprio governo. Quando você ganha uma grana, você tem os impostos ali. Você vai ter que pagar para o governo depois. E você tem vários outros custos aqui. A questão é, somando todos esses custos, né, vamos supor que seu custo seja de R$ 40.
Então, de cada venda que você faz, você já tem um custo de R$ 40. Ou seja, o que te sobra aqui? Sobra R$ 60. Esses R$ 60 tem um outro custo, que é o custo de investimento. O quê? Em ads. Então, quanto que você está investindo para gerar essa venda? Então, vamos supor que você invista, sei lá, a cada R$ 30, você faz uma venda. Você está tendo um lucro de venda de R$ 30. Então, seu lucro líquido por venda é de R$ 30. Então, se eu fosse falar para você quanto que você deve investir para ter resultado, eu diria que é o dobro do seu lucro. Por que o dobro? Quando a gente está investindo na plataforma, quando a gente começa a investir, tem uma fase que a gente chama de aprendizado. A gente não chama, a própria plataforma fala que existe essa fase. Essa fase nada mais é do que o algoritmo da plataforma tentando entender quem é o seu público. Por mais que você segmente ali, ele tenta entender quem que é o público que vai comprar de você. Então, se eu fosse falar para você quanto que você deve investir, ou você pode considerar a questão do valor do produto. Então, por exemplo, se você considerar o valor do produto, invista pelo menos R$ 200 antes de parar uma campanha e ver se ela vai vender ou não. Porque aí você dá espaço para o algoritmo tentar encontrar. E a sua primeira venda, talvez você tenha um custo de 150. E aí você vai estar negativo. Mas você continua rodando e esse custo pode ir baixando à medida que o algoritmo vai entendendo. Esse é um ponto. Ou você pode considerar o teu lucro líquido. Pô, vou gastar R$ 120 para ver se eu consigo fazer uma venda. Por que eu falo o dobro disso daqui? É muito difícil quando está se começando você realmente ter um custo por aquisição pequena, baixa. Justamente por essa instabilidade do próprio algoritmo. Mas isso é uma sugestão, não é uma regra. Então, se você fosse me perguntar quanto eu devo investir, depende. Depende disso tudo que eu estou te explicando. Agora, vamos falar se você tem mais do que um produto. E aí eu vou te explicar um termo muito interessante. Então, você tem mais de um produto. Aqui são seus produtos. Quando você tem mais do que um produto, tem algo interessante que é uma estratégia de LTV. Isso daqui é Lifetime Value. Nada mais é do que quanto uma pessoa ela põe dinheiro no seu bolso. Então, eu vou te dar um exemplo mais simples. Vamos supor, você começou a rodar uma campanha, está gastando, sei lá, R$ 50 por dia, e aí você gera uma venda nessa campanha. Só que essa venda, vamos supor que ela te dá, sei lá, R$ 30 de prejuízo. Isso pode acontecer. Só que o LTV, ele não considera lucro aqui, ele considera lucro depois. Então, vamos imaginar, ó, você captou esse cara aqui, ó, gastando R$ 30 a mais do que você recebe. Então, por exemplo, vamos supor que você recebe R$ 50 e você gastou 80. Ou seja, você teve um prejuízo de R$ 30 nessa aquisição. Só que o que acontece? Esse cara, vamos desenhar uma linha do tempo aqui, ó. Esse cara comprou de você aqui, ó. E aqui você tá com um prejuízo de R$ 30. Ele comprou esse produto aqui, ó. Esse produto A. Ele comprou o produto A aqui. Depois de um tempo, você vai trabalhando ele, porque você tem o contato dele. Depois de um tempo, esse cara compra de novo de você. Esse cara, sei lá, esse segundo produto, o produto B, ele custa, sei lá, aquele custava um valor, esse aqui vai custar talvez um pouquinho mais barato, não importa, eu vou colocar R$ 30 aqui, ó. Ou seja, aqui você já zerou. Quer dizer, você estava no prejuízo com esse cara, não tá mais, porque você não precisou reinvestir dinheiro para captar. Esse cara já tá na tua base. Depois de um tempo, você vendeu esse produto aqui, ó. Esse produto aqui é um produto um pouquinho mais caro. Ele quis se aprofundar no assunto. Esse cara gastou 297 com você. Agora, daqui você passou de zero, quer dizer, isso aqui é o que a gente chama de payback. Isso daqui é quando você tem um ponto de equilíbrio. E aqui você tem o lucro, de fato. Aqui você tem um lucro de 297 com essa pessoa. E por aí vai. Se você tem outros produtos, esse cara pode chegar aqui no final te dando um lucro, sei lá, de R$ 1.000. Isso, tô falando de valor monetário. Se você imaginar que esse cara aqui, ele pode virar um vendedor seu, ou seja, ele é uma prova social, ele pode fazer várias coisas. Primeiro, essa prova social dele pode convencer outras pessoas de comprar, e ele pode também fazer o marketing boca a boca para você. Ou seja, ele indica o teu negócio para outras pessoas. Então, essa estratégia de LTV, ele não vê só ali a questão dos 30. Pô, o custo de aquisição foi negativo, tá ruim essa campanha, vou parar. Ele não vê isso. Ele vê o tempo que um cliente, em média, gasta antes de parar de gastar com você, com a sua marca, antes de sair. Eu percebo que a estratégia de LTV
Ela pode ser muito interessante quando você tem outros produtos para oferecer e não somente um. Serviços acontece muito isso, né? No serviço, o CAC muitas vezes é negativo. Só que esse cara, sei lá, consome seu produto durante 6 meses, um ano de serviço. Se seu serviço é mensal, você tem um lucro absurdo com esse cara. Então, esse é o segundo ponto. Então, se você me perguntasse qual que é o valor que eu devo investir para ter resultado? Falar, depende. Depende por causa disso que eu te expliquei. Agora, uma outra pergunta relacionada a isso: quanto que eu posso investir para começar? E aí existem plataformas, por exemplo, o Meta, com $1 você consegue começar a anunciar. Ou seja, está em volta de 5 e pouco. Se o dólar aumentar, aumenta. Está entre 5 e pouco, R$ 6, você já começa a poder anunciar para as pessoas. Então esse é um ponto importante para você saber. Agora a pergunta é a seguinte: como que eu posso ficar bom nisso? De fato, como que eu posso ser um gestor profissional? Ou, pô, eu não quero ser gestor, mas eu quero dominar isso daí. Eu quero dominar as plataformas, eu quero saber fazer anúncios que convertem e, de fato, receber lucro por isso. Então, o ponto mais básico para você começar a dominar é você entender os fundamentos. Como que funciona o tráfego? Como que funciona a ferramenta? Isso é o básico. Como que você pode fazer isso de forma gratuita? Acessando a central de ajuda do próprio plataforma. Aqui você consegue entender muita coisa. Ó, aqui tem tópicos, claro, né? Para quem já leu isso daqui, cara, é muito material, é muito conteúdo, tem que ter tempo, tem que ter disponibilidade para ler, tem que entender o que está escrito. Eu tenho que manter um esforço, mas é válido porque você começa a entender a plataforma. Aqui alguns tópicos, mas você pode também pesquisar por tópicos, recursos ou metas. Então você pode fazer uma pesquisa e essa pesquisa vai te levar para o conteúdo que você quer. Segunda forma que você pode dominar. Então, entendendo primeiro esses fundamentos, depois você pode aprender com quem já sabe fazer a coisa. Porque a experiência da outra pessoa, você não precisa passar por aquilo para aprender, você pode aprender com quem já passou. Eu faço muito isso. Então, como que você pode fazer isso? Primeiro, consumindo conteúdo no YouTube, né? Então, tem muita gente que produz conteúdo de verdade, como a gente aqui. Então, o primeiro modo, de forma gratuita, é entender na base da central, e você também pode olhar vídeos no YouTube. Inclusive, o nosso canal entrega muito para aprender sobre tráfego pago. Uma outra forma, uma forma mais organizada e mais acelerada, são os cursos. Tem gente que tem dó de investir em si mesmo, mas esse é o melhor investimento que você faz. Você investe para aprender com quem já viveu. Isso é muito bom. Você investe um valor relativamente baixo para aprender conteúdo de verdade. Um conteúdo mais organizado, um passo a passo. Então, está organizado de forma lógica. Isso acelera o seu aprendizado. Mas você precisa comprar curso? Não. Você compra se você quiser. Se valer a pena para você. Mas você pode aprender de forma totalmente gratuita. E a última base, né? A última coisa aqui para você, de fato, dominar tráfego pago. Isso daqui, cara, é o rei, vamos dizer. É você praticar. Nada você aprende e domina sem praticar. A prática leva você à perfeição. Isso é em tudo. Se você quer aprender a tocar violão, você vai ter que aprender as notas, as bases. Mas nada melhor do que você tocar. Você vai aprendendo. Seu cérebro vai aprendendo mais rápido quando você pratica. Você quer aprender a programar? Você não vai aprender a programar só lendo livros sobre programação. Principalmente programando, criando programas. Então, isso, cara, coloca como regra para você. Todo conteúdo teórico que eu ler, eu preciso praticar. Se eu não praticar, vai ser perdido. Não adianta você estudar sobre tráfego pago e não fazer tráfego pago. Porque o que te dá experiência é o campo de batalha. E agora é o seguinte, chegou a parte da gente subir uma campanha na prática. E para fazer isso, eu vou estar mostrando esse vídeo aqui. Você vai clicar nele, eu vou te mostrar passo a passo como que você sobe sua primeira campanha no Facebook Ads.